Está se tornando cada vez mais desafiador fazer vídeos para o YouTube. A gente pensa que as coisas vão ficando mais fáceis, mas não. É igual jogo de videogame, sabe? Você vai passando de fase, vai ficando mais difícil cada fase. Então, vamos lá, né? Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. A ideia é fazer você se interessar pela leitura, pelos estudos e fazer as suas crianças se interessar pelo mesmo. Então, se você quer isso, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo porque você ajuda a fazer ele chegar a cada vez mais pessoas. E a ideia hoje é trazer para vocês, na verdade, um conceito que está relacionado à nossa base nacional comum curricular, a BNCC, a tão temida BNCC, temida pelos professores e talvez desconhecida dos pais e das mães, mas que é importante a gente, enquanto pai e mãe, conhecer também. E aí, eu quis trazer aqui, relacionar os campos de experiência da BNCC para a educação infantil com algumas dicas de leitura para cada campo de experiência. A gente vai conhecer quais são esses campos de experiência. E aí, hoje a gente vai conhecer o primeiro campo de experiência, que é o eu, o outro e o nós. O que trata esse campo de experiência? Na verdade, ele vai trabalhar com as experiências relacionadas à identidade e à subjetividade da criança. Quem sou eu enquanto indivíduo nesse mundo? A gente sabe que a criança, quando ela nasce, até os 9 meses, ela não se identifica como indivíduo, mas como parte de outro ser, que nesse caso, né, que no caso do bebê, esse outro ser é a mãe, e aí a partir disso ele começa a se identificar como o outro. Demora alguns anos, e aí no começo ele começa a se identificar como um terceiro indivíduo, então ele começa a se referir a si mesmo como a terceira pessoa. Então, por exemplo, Matias. O Matias tá com fome, e ele falando dele mesmo. E aí depois, um pouquinho mais tarde, por volta dos 3 anos, ele começa a se identificar como eu. Então, eu estou com fome. E aí, é interessante esse processo, é interessante a gente perceber como que isso pode ser trabalhado na infância a partir de recursos que a gente pode utilizar, né? Recursos didáticos mesmo, como é o caso dos livros. E aí, nesse processo do reconhecimento do eu, do outro e do nós, na verdade, são analisadas as maneiras como a criança se relaciona no mundo. Então, como que ela se reconhece nesse mundo, como que ela reconhece o outro nesse mundo. E para isso a gente trouxe algumas dicas de leitura para que esse tema seja trabalhado de uma maneira bem aprofundada, mas ao mesmo tempo leve e simples, porque a base, ela não tá aí para complicar a nossa vida, ela está para facilitar. Então, não se assuste quando você vira ali vários códigos compostos por letras e números. Na verdade, eles são só códigos de identificação para que você trabalhe determinadas habilidades. Não vai se ater muito a cada habilidade que esse campo de experiência mas traz. É o campo de experiência. E para isso a gente separou para esse primeiro campo de experiência, separou 2 livros aqui. 3. O Homem-Aranha também separou 3 livros. Para que a gente trabalhe essa temática. E aí você pode trabalhar essa temática desde essa idade aqui. Eu tenho as 3 fases aqui. Então eu tenho aqui a primeira fase, que é dos bebezinhos, né, até 1 ano e 6 meses. A segunda fase, com 4 anos. E a terceira fase, ele tá com 6, né, mas a gente ainda considera ali que ele já tá no ensino fundamental, mas acabou de sair da educação infantil. Então a gente ainda trabalha esse campo de experiência que a BNCC propõe também. Não da BNCC, a BNCC vai trabalhar outras linguagens. O campo de experiência, o eu, o outro e o nós, ele é bem específico da educação infantil, tá? E aí, olha só, a gente trouxe esse primeiro livro como dica para trabalhar esse campo de experiência. Tudo bem ser diferente, do Todd Parker. Pera um pouquinho que a gente vai falar um pouquinho do livro e depois você lê, tá bom? Eu vou apresentar os livros e depois você lê. E se você quiser, se você não quiser, tudo bem, tá? Esse livro aqui, Tudo Bem Ser Diferente, do Todd Parker, ele traz pra gente um texto super simples, mas super didático, que vai apresentando várias possibilidades do ser, várias possibilidades do eu e várias possibilidades do pondo esse nós. Então, tudo bem ter um dente a menos ou um dente a mais, e ele vai apresentando isso ao longo da história, várias características físicas, características de traços de comportamento também. Então,
ele apresenta isso ao longo da história de uma maneira muito fácil de interagir com a criança. Pode ser uma leitura mediada até os 6 anos ou até a fase de alfabetização da criança e depois uma leitura autônoma para crianças que já estão alfabetizadas. Vai fazer uma leitura do livro. Vocês verem aqui que ele já está fazendo uma leitura autônoma. Tudo bem ser diferente. Tudo bem ter um dente a menos. Tudo bem. Bem, tudo bem conversar seus sentimentos. Animal de estimação. Minhoca. A casinha da minhoca. Tudo bem ter orgulho de si mesmo. Esse livro é legal porque ele ajuda a criança a ter uma imagem positiva de si mesma. Ajuda as crianças lerem. Isso, o que mais? Ajuda a autoconfiança, ajuda a ter a percepção do outro e o respeito pelo outro. Então é possível a gente trabalhar diversos aspectos em relação a esse primeiro campo de experiência que é o eu, o outro e o nós. Igual esse é de ficar calmo. Aí daqui a pouco a gente fala desse, tá bom? Porque esse daí é pra ficar do outro campo de experiência, porque o vídeo vai ficar muito grande. E aí outras dicas que a gente traz para esse campo de experiência também, que são um pouquinho diferentes, mas que trabalham também essa percepção do outro, é a menina que abraça o vento, que a gente até recebeu da Prefeitura de São Paulo. É legal, porque é a história de uma garotinha que teve que se separar da família para fugir de um conflito no país dela, na República Democrática do Congo. Ela teve que sair só do pai. E o pai teve que ficar na luta. Aí tem isso, ela teve que se afastar do pai dela, mas conta um pouquinho dessa relação com os refugiados. Aí ela finge que o pai dela é o vento. E aí algumas crianças têm essa situação, né, de estarem refugiadas no Brasil, e então é o outro aqui que é identificado nesse contexto que nós temos vivido hoje. É bem legal esse livro também. Esse da minha janela é a observação do mundo a partir da percepção de uma pessoa. Então, ele começa a ver pessoas ao redor, então quem sou eu nesse contexto todo, nesse universo que eu vivo? Quem é o outro? Isso também é bastante legal. Esse também trabalha espaço, tempo, relações e transformações e tudo mais. Mas eu acho que para trabalhar a concepção do eu, do outro e do nós, esse livro também pode render um bom projeto literário. Trabalhar essa concepção do eu, do outro e do nós. Né, Tom? E a gente gosta muito deles. É isso então. Muito obrigada por estar até aqui, por assistir o nosso vídeo. Grande beijo. Ei, tchau. Ainda não acabou o vídeo. Aperta o quadradinho ali, Tom. Isso. Testando. Gente do céu. Testando.